Oi, Oiê, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem e você, amiga? Tudo ótimo. Que bom falar com você nesse dia frio. Vamos Não, nem esquentar um fala, aqui tá pouquinho, muito frio. vamos esquentar um pouquinho aqui a galera com o nosso assunto. Eu acho que é o Muito jeito, hein? Levar um pouco de é o fogo que, pra galera. é o que tem para hoje, né? É o que tem pra hoje, pelo menos por enquanto, né, amiga? Sim, sim. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Life Zenser, que é um projeto que começou através do lançamento do meu set, do meu novo set, né? Então, eu lancei um set chamado Life Zenser, e aí, através dele, a gente começou a fazer várias ações aqui no meu Instagram, trazendo conteúdo para a saúde mental, né? Porque é o que a maioria das pessoas estão precisando hoje, né? Devido à pandemia, devido a tudo isso que a gente está passando. Então, é uma forma de oferecer apoio, né, para as pessoas. Eu já falei com biólogos, já falei com pessoas que dão aula de yoga, já falei com vários nichos, várias pessoas para trazer conteúdo aí bacana para a galera. E hoje a gente vai falar sobre cultivar valores, né? Eu sei que você é uma pessoa que participa de várias iniciativas, né, sociais para ajudar pessoas, crianças, né, especificamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E além dessa questão dos conteúdos, né, que eu estou trazendo aqui no meu Instagram para a saúde mental, eu também criei um kit chamado Life Sensor também, onde todo o lucro, né, da venda desse kit está sendo doado para a ONG Moradores de Ruas e Seus Cães. Né? Eles fazem um trabalho muito lindo, muito completo, que é cuidar realmente dos moradores de rua que não tem aí um suporte, né, do governo e tudo mais. Então é uma ONG muito linda que cuida realmente dos moradores e dos seus pets, né? E como eu gosto muito de animal, então essa ONG realmente foi muito de encontro com o que eu acredito, né? Então é bem legal. Então vou mostrar um pouquinho o kit. O kit vem uma almofada, tá? Com o logo do arte do pet, tudo. O tapa-olho, que é para ter bons sonhos. Afinal, dormir bem também ajuda muito, né? Na nossa saúde. Verdade. A caneca, que é para você ingerir só coisas boas. E também vem uma semente, que não está aqui agora, mas é uma semente que vem escrito amor. E quando você planta, ela nasce escrito amor também. É Ai, muito legal. A ideia é o quê? Por que isso? É porque é para remeter a que se você plantar amor, a gente vai colher amor, né? Então vamos plantar coisas boas para a gente colher coisas boas também, né? E demais. bom, é isso. Então vou começar. Eu gostaria que você se apresentasse e dissesse para a galera como que você começou no mundo da música. Então, gente, o meu nome real, né, é Marielle, eu me chamo Marielle, mas artisticamente Grace Gray. Eu comecei na música quando eu tinha uns 6 anos, eu acho, sabe? Muito novinha mesmo, muito tiquinha. Já estava envolvida na família, com vontade de cantar, e a minha família sempre foi muito festeira, então eu estava sempre envolvida, ou se era com violão, era com é, música dos anos 80 e flashback, disco e tudo aquela coisa nada toda, e eu já estava ali fazendo festa junto, né? Então eu cresci nessa vibe, eu cresci na música, eu cresci com a música. E não podia, eu acho que, ser diferente. Então, na época, eu comecei cantando com violão, comecei algo mais acústico mesmo. Não tinha pretensão nenhuma em trabalhar com música eletrônica, não mesmo, nunca foi meu foco. Foi uma coisa muito natural que aconteceu depois, que a gente acaba se encontrando, né? Faz parte do ciclo da vida, a gente ir buscando formas de se encontrar. E foi onde eu me encontrei. Mas lá no começo eu cantava MPB, então eu venho da raiz zona mesmo, eu venho de Marisa Monte, eu venho de Baby Consuelo, eu venho de galera bem raiz mesmo. E tanto é que no Ídolos, em 2012, eu tinha 16 anos quando eu fui pro Ídolos.
eu cantei Baby Consuelo. Aí, tipo, o Mion foi me entrevistar, ele pediu pra eu cantar, eu cantei. Ele, como assim? Quantos anos você tem mesmo? Tu é uma alma, uma alma velha e tal. Tipo, tirou uma palhinha, assim, dizendo que poucas meninas da minha idade, na época, gostavam de ouvir MPB raiz, né, de fato. Mas eu sempre gostei bastante, sempre tive muito conectada com música antiga e tudo mais, e por aí começou tudo, né? Mas eu sempre me identifiquei como uma pessoa extremamente agitada, extremamente imperativa, extremamente pra frentex, assim. E aí começou que o que eu fazia, o que eu escrevia na época, as minhas músicas não combinavam com a minha personalidade, combinavam com os meus sentimentos, mas não com a minha personalidade. Aí até minha mãe chegou e falou assim pra mim: filha, pelo amor de Deus, você não combina com essas musiquinhas lentas que tu faz. Você combina com um negócio bem agitadão, assim, igual você e tal. E eu fiquei pensando. E aí foi onde eu tive meu primeiro encontro com eletrônico. Porque daí eu pensei assim, como é que eu, né, vou fazer para continuar escrevendo é, sobre música eletrônica, continuar escrevendo canções que falem histórias, canções que remetam a sonhos, canções que remetam ao amor, que são coisas que eu gosto de escrever, dentro de música eletrônica, gente, né? Porque até então era muito fechado ainda isso. E quando eu comecei a cantar, eu fui bem pioneira aqui no Brasil até, porque a galera não fazia vocal de música eletrônica. Então, quando as pessoas me perguntavam, você é cantora? Sou cantora. De quê? De música eletrônica. Como assim? Mas música eletrônica não tem voz, ninguém canta música eletrônica, sabe? Então, teve muito isso na época, assim, a galera me perguntava, e daí lá eu ia eu explicar, né? Ah, tu sabe quando, por exemplo, a Cia faz collab com o David Guetta, então ela canta no eletrônico. Aí as pessoas começaram a entender de fato como era cantar eletrônico. Mas até passar por toda essa transição foi bem diferente, assim. Aí, em 2013, mais ou menos, foi quando eu entrei para eletrônico de fato. Aí eu resolvi fazer essas loucuras e eu entendi que eu poderia escrever em inglês e fazer eletrônico. Assim, as pessoas não iriam, tipo assim, de fato entender de cara o que eu tava falando e conseguir encaixar as minhas letras que contassem histórias, porque eu sou muito ligada a ter uma história, a ter um porquê, né? A ter um propósito com aquela música. Eu acredito que a música é uma história de cada pessoa, sabe? Toda música que a gente faz conta uma história de alguém. E a gente nem sabe muitas vezes, né? Eu fico pensando, às vezes eu paro assim e fico na minha brisa. Quantas músicas eu já fiz que fizeram parte de histórias de pessoas, de romances de pessoas, de momentos, e a gente nem sabe, né? Tipo, escuta a Sim, música e fala assim, meu, essa música me lembra tal coisa. E aí a gente faz parte disso, porque a gente faz música pra galera e a gente toca vidas, toca momentos, né? Então, a minha ideia sempre foi escrever algo que trouxesse e tocasse o coração das pessoas de uma forma inteira mesmo, né? Então, eu nunca saí disso e não pretendo sair. Mas foi a minha forma de escrever eletrônico na época e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí depois disso, eu conheci o Gobi, que inclusive a gente está trabalhando numa música agora atual. Mas o Gobi foi o primeiro produtor a acreditar em mim. Eu cheguei e falei pra ele assim: olha, eu não sei cantar eletrônico, eu sou do MPB, mas assim, minha mãe falou que eu tenho que cantar algo mais agitado e eu quero tentar, vamos tentar. Eu tenho uma letra aqui autoral, a minha primeira autoral em inglês, assim, pro eletrônico. E eu ainda tava aprendendo a falar inglês na época, sotaque, essas coisas, porque aí, tipo, um dos perrengues passados é a questão do sotaque, né? Ah, você tá brasileiro demais, dá pra ver que é uma brasileira cantando. Então, tive que treinar muito questão de sotaque, inglês, gíria e tudo pra conseguir trabalhar isso e as pessoas não identificarem que eu era brasileira. Aí, tá, aí foi toda essa parte, aí o Gobi acreditou no meu vocal e a gente fez a nossa primeira música, isso em 2013. Aí saiu a nossa primeira música, ele é de Cascavel, do Paraná, e eu sou aqui de Santa Catarina, atualmente eu moro em Santa Catarina. Aí eu falei, meu, e agora, Gobi, como é que a gente vai fazer? A gente precisa se encontrar pra fazer essas músicas acontecer, porque na época eu não tinha nada em casa como gravar. Eu comecei a gravar os meus vocais com microfone de Lan House, detalhe. nossa, Fazia um chill daqueles assim que, nossa, era horrível, gente. Aí trabalhar tirando esses chills assim da música era, meu, muito triste mesmo. Então eu não tinha. E aí eu fui morar para uma outra cidade aqui em Santa Catarina que tinha um estúdio.
E, meu, eu ainda tava, tipo, fazendo, minha vida era super nova, tinha 17 aninhos quando eu fui morar sozinha nessa cidade que eu não conhecia ninguém, nem nada. E eu conheci esse estúdio aleatório e esse estúdio era, acho que pagava R$ 60 a hora. E aí eu tentava, tipo, gravar quantos vocais eu podia, porque eu realmente não tinha grana pra pagar os meus vocais. Aí eu falei, Gobi, como que a gente vai fazer pra eu gravar esse vocal pra você? Porque eu não tenho nada, eu não tenho um estúdio, até hoje eu ainda não tenho. Mas a gente hoje já dá um jeito, né? Antes as coisas eram bem mais difíceis. E eu falei, meu, o que que a gente vai fazer? Até que a gente conseguiu um patrocínio de uma pessoa que gostou das nossas músicas e resolveu ajudar a gente. Então ele acabou pagando a passagem pro Gobi, acabou pagando o estúdio pra gente e a gente conseguiu gravar as músicas. E foi ali que o eletrônico começou de fato. Aí depois disso, eu pensei, meu, eu preciso começar a expandir isso, né? Começar a aumentar a minha rede de vocais e produtores e tudo mais. E na época eu assinava com outro nome artístico. Aí eu cheguei assim, eu fui numa festa aqui na minha cidade, talvez até tu conheça, Rio Negrinho, rolava o Adana aqui. Não, não, não conheço ainda. Rolava o Adana aqui, aquele festival, acho que de uma semana, uma coisa assim. Ele é Esse bem festival topzera. eu conheço Psicodália também. o festival eu Aham. conheço de nome, mas eu não até então eu não sabia que rolava aí, nessa cidade. Sim, sim. Aí, meu, tipo, é, rola muita coisa de eletrônico pra cá nesse sentido de mais fechado, né? E aí eu fui numa festa assim e eu vi um DJ tocando. Aí eu gostei do som dele e pensei, pô, vou mandar um e-mail pra esse cara aí e tentar um vocal com ele, né? Mas, tipo, bem, não, sim ou não, tanto faz. Ele não vai querer, tipo, já daquela coisa, né? E aí, gente, eu mandei, guria do céu. Aí, de repente, eu tive a devolutiva dele, tipo, vamos fazer. Daí eu, tipo, e ele tava assim, na época, ele tava com 60 mil curtidas na página do Facebook. Eu falei, nossa, era muito na época, assim, isso em 2013, gente. É muita Sim, coisa para aquela época. Aí eu falei, bastante. nossa, vai ser fenomenal esse negócio, né? E foi. Aí foi quando eu, de fato, entrei no mercado com toda a força, porque aí a galera começou a procurar meus vocais específicos, né? Começou a procurar as acapelas originais. Porque a maior parte dos produtores na época utilizavam as mesmas acapelas. Então, mudava o instrumental, mas a capela era a mesma. Então, tinha várias músicas com o mesmo vocal, só que com instrumentais diferentes e com Mas estilos, até hoje tem né? Até bastante. hoje tem. Mas melhorou bastante, né? Isso, assim, melhorou bastante. Eu acredito que a galera tá indo mais pro original, né? A galera tá buscando mais Sim. um original mix do que trabalhar com vocal de sample, né? Digamos assim. É que hoje tem mais ferramentas também que dá para modificar, que dá para pegar um mesmo vocal e de fazer diferente, então dá Exato. para diversificar melhor, mas mesmo assim ainda tem muita música que assim, do nada você fala, nossa, essa música já tem alguma outra música com esse Sim, vocal, uma sim. partinha que seja, mas, né, mas enfim, Exato. ainda é muito utilizado. E na época isso era muito forte, amiga, assim, muito mesmo. Então eu comecei a perceber que a galera já queria começar a entrar com o autoral, né? E ainda era muito, muito vago tudo isso, porque não tinha ninguém que se arriscava a escrever pro eletrônico. Era bem diferente, assim. E aí foi indo, tipo, muita coisa aconteceu na minha vida, até que eu acredito que todos nós passamos por questão de se encontrar e ciclos fecham e abrem, enfim, né? A gente renasce, cresce, evolui e assim a gente vai. E eu senti a necessidade de fazer isso enquanto na época que eu era, meu nome artístico era Marimel e eu migrei para Grace, né? Tipo, tem tudo um significado claro por trás, mas para não estender muito, em 2017 foi quando no começo de 2017 foi quando eu lancei a Grace de fato. E eu tava na minha cabeça assim, tipo, eu passei por um relacionamento bem conturbado na época e bem abusivo, inclusive. E aí, nesse período de tempo, eu fiquei muito impactada em relação à minha carreira e não, tipo assim, não pensei mais nisso e quis focar no meu outro lado, que é a moda, que eu sou formada em moda também, na época eu tava fazendo faculdade. E aí quis focar nisso. Aí o tipo, eu botei na minha cabeça, se até outubro de 2017 nada acontecesse na minha carreira enquanto Grace, eu ia embora, porque eu tinha recebido uma oportunidade para fazer mestrado em moda fora do Brasil.
Eu tinha conseguido uma bolsa e, tipo, eu tava bem focada, assim, pra ir. Se nada acontecesse na minha carreira, né? E aí parece que o universo escuta a gente, sabe? E resolve mudar todos os planos, né? Aí lá fui eu, tipo, comecei a trabalhar com a Grace, lancei a minha primeira música com a Grace na época. Eu não tinha feito, tipo, nada, assim, eu tava num momento que eu nem pensava em marketing, guria, tipo, nem, sabe, tava bem pra baixo, assim mesmo, tipo, vou abrir a Grace, vou começar a Grace, mas, tipo, sabe, deixa rolar, deixa ali, em hobby, stand-by, tipo, não vou ficar me estressando, digamos assim, né, porque a gente se estressa muito com essa carreira toda, né, só a gente sabe. Sim. E eu pensei, não, vou ficar ali, mais em stand-by mesmo. E aí veio um amigo meu, pediu um vocal, a gente fez, a música foi, em uma semana bateu 20k. Eu falei, opa, calma aí. Eu tava até agora sem fazer nada e, tipo, de repente eu lanço uma música e já bate 20k, calma aí, tem alguma coisa errada. Né? Errado no sentido, né? Eu fui ver e tal, tipo, a coisa fluindo e tal. Eu falei, não, vou continuar nisso. Aí eu convidei o Louders, a gente fez mais uma track, lançamos pela Som Livre. Aí a segunda música da Grace já foi pela Som Livre, já conseguimos emplacar ali, já foi funcionando legal. Aí foi. Aí a terceira música foi, digamos assim, que eu considero o meu hit, né? Que foi a música com o Gustavo Mota e com o Evox. Que aí foi algo bem aleatório até, já abrindo um espaço para falar do meu projeto. Eu convidei uma aluna minha para ir para uma festa na época e ela tava toda faceira pra ir, pra gente conhecer, ela queria conhecer como é que era, entender como é que era o rolê dos DJs e tal. E eu levei ela. E dela entrou comigo e tal, expliquei pro dono da casa que eu ia entrar com ela, que ela era minha aluna, e como ela era bem meu parceiro, eu entrei com ela. E aí, nisso, eu nem sabia, na época eu nem conhecia o Evox, nem o Thiago, nada. Thiago Rosa, que, né, toca junto ali com eles e tudo mais, tem mais ou menos a mesma pegada. E eu fui lá e tal, e ela fez amizade com o Evox. E nisso as coisas fluíram, e de repente o Evox estava falando comigo, e de repente o Evox falou: vamos fazer uma música. E daí, amiga, tu sabe como é, né? Aquela coisa, vamos fazer uma música? Vamos, passa 10 anos não fizeram música, né? É sempre assim, né? Vamos fazer uma música? Vamos! Então, é assim, eu pensei, vamos fazer uma música. Naquele sentido, não. Mas não, ele levou super a sério e me chamou naquela semana. Ele disse assim pra mim, Grace, eu preciso que tu faça pra mim um vocal que fale de festa, que seja em português, e eu só tava compondo em inglês até então, que seja em português e que traga uma vibe, assim, tipo, bem top pro momento. Mostre uma história que as pessoas vivenciem naquele momento da festa. Daí eu parei e falei, misericórdia. Eu saí agora tipo, eu saí do português pra ir pro inglês e agora vou ter que voltar pro português, tipo, né? E fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí, nisso, sentei na frente do computador, fui, pensei, não, vamos lá. Comecei a escrever meu vício e tal, escrevi, olhei, falei, acho que tá legal. Pra primeiro em português, assim, né, e tal. Daí eu fui, montei a melodia, mandei pra ele. Ele falou, caralho, isso tá muito bom. Eu, tá bom? Tipo, na minha cabeça, né? Não, isso ainda tá bom, esquece. E ele, não, isso tá muito bom e tal. Aí eu, então tá, né? Tipo, aí foi, eu lá ainda, né, pensando, assim, menosprezando o meu vocal, né? Porque a gente é muito assim, né? A gente nunca consegue enxergar de fato, quando a gente faz algo bom, a gente sempre acha que tem que melhorar. E acho que todo ser humano Sim. é assim, né? A gente Aí se cobra muito. a gente se cobra. A gente se cobra demais. E aí eu pensei, não, foi. Aí naquela mesma semana, ele mandou mensagem pra mim falando assim, Mari, vai entrar um colega meu na música. Eu falei, tá bom então. Ele vai entrar o Gustavo Mota. Deu o quê? Gustavo Mota. O que você disse? Foi, guria. Eu fiquei chocada, assim. Daí eu parei, parece que parou, assim, tudo no meu tempo, no momento. Eu comecei a pensar, meu, e agora, né? Daí, tipo, meu, bagunçou toda a minha vida pessoal naquele momento, porque daí a gente começou a viajar, fazer turnê, eu comecei a viajar com ele cantando, é, fazendo as live performances junto com ele, tipo, rodando Brasilzão. Aí meu primeiro, tipo, meu sonho era Green Valley, então pra mim era meu, tipo, Green Valley era aqui pra mim, entende? Tipo, não tinha, eu nunca pensei em passar isso pra mim. Meu limite era Green Valley. Eu falei, não, o dia que eu botar o pé na Green Valley, eu não preciso de mais nada nessa vida, então tá tudo certo, né?
E daí foi, eu pisei, eu cantei na Green Valley, tipo, realizei meu sonho. E nem esperava o que vinha pra depois, assim. Aí, de repente, chega, né? Mari, vamos pro Lola, se apresentar no Lola. Eu falei, meu Deus, Lollapalooza e tal. Loucura, uma coisa muito louca, né? Aí depois, Mari, Rock in Rio, pronto. Aí, tipo, sabe? Então, pra mim foi realmente a música que mudou minha vida. Quando as pessoas falam que a música é capaz de mudar uma vida, ela realmente é em vários sentidos, né? Então, ali tudo começou de fato, as coisas começaram a fluir bem mais, né? Eu aprendi muito também nesse meio processo, porque a gente sabe, né, amiga, que não adianta só a gente saber da técnica do negócio, a gente tem que estudar muito a fundo outras coisas também, né? Como marketing, principalmente, como o conhecimento da própria música, como o propósito do porquê a gente está fazendo, né? E isso é muito importante, o motivo pelo qual a gente faz isso todos os dias. E, guria, eu vou te contar que eu falo muito naturalmente sobre isso, porque eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que todos nós podemos se perder no meio do caminho. E eu me perdi. Eu me perdi muito, guria, porque assim, eu comecei com um propósito na música e eu me perdi dentro dela. Eu comecei a ser tão levada pelo mercado e a me importar tanto com o que o mercado queria que eu esqueci de fato porque eu fazia música. E o porquê eu tava ali, sabe? Então, a partir do momento que eu realmente me encontrei, me conectei e vi que não tava certo, eu parei com tudo. Eu falei, não, tá errado. Não tô sendo eu, não tô fazendo o que eu quero, não é minha essência. E acima de tudo, não tô feliz. Eu cheguei num momento assim que, poxa, todo DJ, todo artista sonha com festas, né? Sonha em chegar ao final de semana e ter festa e ter. Guri, eu cheguei no meu ápice a ponto de falar assim, meu, que saco, festa? Então realmente não tava certo, né? Realmente não tava certo porque eu lutei tanto pra chegar nisso e daí de repente não tá sendo o que realmente estava. Mas a verdade é que muitas vezes a gente faz sem saber o porquê está fazendo ou se perde no caminho. Então é muito importante que quando a gente acorda de manhã, a gente pense de fato o porquê está fazendo. O que que te move? Qual é o propósito por trás daquilo tudo? E eu sempre tive o meu propósito, mas eu perdi ele no caminho. E muitas vezes é natural, acontece. E eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Eu acho que até é importante porque, como eu falei antes, a gente se cobra demais, né? E Sim. achar que tem que estar ali toda a vida. E não é bem assim. Nós precisamos também focar no nosso emocional e pensar em tudo que a gente vive, passa, enfim, né? E eu realmente, eu perdi total, assim, a minha essência. Então, quando eu percebi isso, eu parei. E aí, quando eu parei, eu fiquei literalmente um ano sem lançar nada, sem, tipo, nada. Porque não tinha vontade, porque tava com depressão também. Chegou a pandemia, acho que abalou todos os artistas. Eu também entrei no pacote, né, como todo mundo. E a gente começou a repensar, de fato, eu acredito no que realmente importa, né, amiga? Eu acho que todos os artistas que de fato faziam com propósito, faziam com amor, estão firmes e fortes e se reinventando. A gente sabe que muitas vezes as pessoas buscam fazer o que a gente faz, falam que é fácil fazer e que vão lá e fazem por dinheiro, sendo que não é muito bem assim que funciona, né? A gente sabe que a nossa trajetória não é assim. Muitas vezes a gente toca de graça, muitas vezes a gente toca por cachê muito mais baixo do que realmente a gente investe na nossa carreira. Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, isso eu gosto até de comentar sobre isso com pessoas que me entendem também, porque realmente essa luta, né, ela é diária. Então, a gente teve que achar alguma forma de se manter em pé nesse momento e de manter a nossa audiência, os nossos fãs em pé também, né? E Sim. esse, meu, maravilhoso aí, o teu kit, toda essa situação, porque, cara, a gente precisa muito disso, desse momento que a gente está vivendo. As pessoas precisam muito disso, as pessoas precisam de autoestima, precisam de algo que conforte o coração delas. E eu falo isso porque eu também, né, fiz o meu projeto da instalação artística, onde as pessoas foram lá, tiveram uma experiência. E, cara, 200 pessoas passaram pelo meu projeto, amiga. E as 200 saíram de lá, tipo, chorando. Então, E assim, como que funciona esse projeto? O que que é necessariamente? Que eu li um pouco, mas explica para mim e para quem está assistindo sim, também. quando eu me reinventei, quando eu de fato quis voltar enquanto Grace, com todo o meu visual novo, enfim, eu não queria voltar por voltar. E eu queria muito fazer uma live, porque durante a pandemia todo mundo fez uma live e eu não fiz. Porque eu realmente
não tava bem, não tava conectada, não podia mostrar e nem muito menos transmitir essa energia para as pessoas que, né, estavam acompanhando o meu trabalho. Mas aí eu pensei, não, eu vou pensar num projeto que ajude as pessoas, que tenha um propósito por trás. E qual é esse projeto, né? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer uma live de uma forma diferente? Porque eu não quero só fazer uma live por fazer. Eu quero ter um propósito em fazer ela. Então, eu pensei num princípio de tudo isso. Eu pensei, não, eu vou fazer uma instalação artística. E aqui, inclusive, na minha cidade, onde eu estou hoje. O que é uma instalação artística? É ligado à arte, é um espaço, né? A gente cria um espaço onde as pessoas podem estar visitando, é tipo uma experiência mesmo que elas têm dentro desse espaço, dentro desse local, e elas se conectam com alguma coisa, conhecem alguma coisa relacionada à arte. Então eu uni a arte à música eletrônica e, e uni também a questão do Covid. O que a gente pode aprender com o Covid e que a gente muitas vezes não precisa buscar fora, e sim aqui dentro as respostas das nossas perguntas. Então eu criei um rádio gigante, amiga. Eu fiz um rádio gigante de isopor onde as pessoas entraram dentro. E aí elas entraram lá dentro e tiveram uma experiência que quando elas estão na frente, a luz tá atrás, quando a luz bate, reflete 4 sombras de 4 cores diferentes na frente dela. E aí cada cor representa uma coisa. Tipo, o amarelo representa toda a felicidade, toda a prosperidade, toda a sorte que ela tem na vida. O azul representava toda a saúde, enfim, toda a esperança e várias coisinhas assim. O vermelho representava o amor, sabe? O desejo que a gente tem de sonhar das coisas. Então, tipo, pra pessoa enxergar que dentro dela tem várias versões e que muitas vezes nos momentos da vida a gente só tem que tirar aquela versão pra fora, sabe? Pra superar, enfim, e se aceitar de fato. E daí, no começo da instalação, tinha reflexão. Eu coloquei uma mensagem do Augusto Cury, onde ele falava sobre o que o Covid trouxe para as nossas vidas. O que o Covid, de fato, mostrou para a gente. E aí eu coloquei a mensagem, assim, foi bem impactante. Então, já começa por ali. As pessoas já começam a pensar ali, poxa, calma aí, vamos tentar enxergar um lado positivo disso. Porque a gente só vê o lado negativo das coisas, mas e as coisas boas, né? Eu sei que é difícil para muitas pessoas que perderam, né? Pessoas que amavam, eu sei disso. Mas e o fato de você estar vivo? De você agradecer por mais um dia, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente esquece de agradecer e eu queria muito trazer isso na minha instalação. Então, passava por essa parte, passava pela parte do rádio e, assim, a emoção era tão intensa. Eu mesma sofria junto, amiga. Eu já larguei mão de passar maquiagem, assim, porque eu ia lá e eu derretia, né? Não tinha o que fazer, assim, porque realmente a emoção era muito forte. A gente queria abraçar, não pode, né? Queria pegar a pessoa, tipo, guardar num potinho e falar, calma aí, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Porque realmente, assim, a experiência era realmente para chorar, para pensar, para refletir, para agradecer pela vida, para valorizar os momentos que a gente está aqui, porque apesar de tudo, estamos aqui, né? Então, eu fiz a live em forma de comemorar a vida mesmo. Forma de fazer com que as pessoas pudessem agradecer por estarem vivas. Aí elas tinham toda a experiência lá dentro e logo depois elas recebiam um convitinho para live. E aí Entendi. eu enviava elas para esperar pela live, né? Aí no dia da live eu escolhi 3 pontos altos da cidade, coloquei canhões de luz, iluminei a cidade em 3 pontos e fiz a live no ponto mais alto da cidade. Então, tipo, foi bem legal, assim, foi uma ação como forma de levar luz para as pessoas também, de levar algo diferente para a cidade, né, para as pessoas que assistiram, e como forma da gente ter um pouco mais de música na nossa vida, como uma forma de realmente superar, né, a ansiedade, a depressão, porque a música cura. Isso não é segredo para ninguém, né? A música me curou, a música cura você, eu acredito, a música cura todo mundo. E é uma coisa que eu sempre falo é que nós humanos somos assim, quando a gente tá triste, a gente não vai lá e escuta uma música feliz. Ninguém faz isso. A gente vai lá e escuta uma música triste pra ficar mais triste ainda, pra chorar tudo que tem que chorar. E aí volta, né? Pronto, não, agora passou. E quando a gente tá feliz, a gente vai lá e bota uma música mais alegre ainda pra gente ficar mais feliz. Então a música, ela tem o potencial de curar a gente com o mesmo sentimento. É muito Sim, louco, mas é muito real, né? Então eu sempre é falo verdade. que
ela cura a gente de uma forma muito inteira, né? Então eu acredito, né? Eu acredito muito que a música eletrônica ela já vem de um tempo trazendo esse ritual de cura, né? Quem realmente conhece as essências e todas as coisas que envolvem a música eletrônica sabe que ela tem a intenção de curar, né? Então eu quero trazer isso e eu trago isso. Inclusive, esse projeto que eu fiz com a minha live é um projeto que eu quero estar dando continuidade futuramente em outras cidades. Eu quero muito fazer isso porque eu acredito que tem muita gente que precisa desse momento consigo mesmo, com esse Eu encontro, né? quero, pode fazer aqui em São Paulo. É, faz favor, né? Traz pra Por favor, cá. eu quero conhecer. Sim, nossa, Achei incrível, muito, muito incrível. É bem parecido comigo também, porque o lançamento do meu set foi meio que um renascimento também, porque eu estava bem desanimada. sim. E eu, nossa, se não fosse também a agência a mais também, dando um empurrãozinho e ajudando pra caramba, talvez eu teria desistido também, porque é muito difícil, né? A gente ter que se isolar do nada, sendo que todo final de semana a gente estava em alguma festa, estava se divertindo, estava fazendo o que amava, e aí do nada teve que parar tudo. Eu realmente fiquei bem mal, tive que fazer várias coisas para poder me recuperar, saúde Sim. emocional, física, alimentação, enfim. Tive que fazer muita coisa. E aí o set veio com esse propósito, né? Então, toda essa historinha que eu contei veio desse ponto, né? E muito legal essa questão da instalação que você fez. Espero que você tenha a oportunidade de fazer aqui em São Paulo, que com certeza eu vou lá conhecer. É, não, foi E, bem louco mesmo. e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto Stop the War, Play Music, né? Que Isso. é... Conta um pouquinho como que funciona. Então, amiga, na verdade, o Stop the War, ele foi um projeto bem aleatório, assim, porque eu até me descobri de várias maneiras nele. Quando eu comecei o projeto, eu não tocava. Eu era só cantora mesmo, né? Mas eu comecei junto com o meu ex-namorado na época. E ele fazia toda a parte de ensinar as crianças a tocar. E eu cantava, né? E ajudava nessa parte mais teórica das aulas. A parte prática era dele, a teórica era minha. E todo o planejamento da aula, eu que criava. Fazia tudo, né? Tanto é que a metodologia de ensino é minha também, tipo, tudo. E na verdade eu criei ele por causa da faculdade. Porque tinha que fazer projeto comunitário e guria, tipo assim, né? Eu me pergunto, os projetos comunitários eram, tipo, tudo reforço, matemática, xadrez. Eu pensei, quem é que acorda, sendo criança, 7 horas da manhã, criaturas para ir estudar matemática? Num pleno sábado, gente. Não tem ânimo para isso, entende? A criança tem que ser muito crânio ou gostar muito de matemática, o que eu acho bem É, difícil, né? E aí eu pensei, não, eu acho que tem que trazer alguma coisa diferente pra galera. E aí eu pensei, meu, será que música eletrônica, né? Tipo, já tem esse tabu e tal. E aí, vou escrever e vou chegar lá no projeto e vou ver o que rola. E aí foi pra aprovação do reitor da faculdade e ele gostou e aceitou e, não, pode fazer e tal. Eu falei, fechou então. Aí escrevi toda a metodologia, mandei pra eles e tal e comecei. Aí eu tinha de início 12 aluninhos, que hoje estão gigantes já, meu Deus, o tempo mas esses passa. alunos, eles vieram de onde, assim? São crianças carentes? Da comunidade, aham. Tá, E era tipo entendi. projeto comunitário para a comunidade, para que eles fizessem de fato atividades complementares que ajudassem tanto na parte de desenvolvimento pessoal quanto ali da escola, aprendizado mesmo, né? Então, nós, enquanto alunos, deveríamos criar ou participar de atividades que contribuíssem para a comunidade, sabe? Aí eles vieram para enfim, aprender e gostaram e ficaram lá já, né? Já foram se inscrevendo e eu comecei a lecionar. O meu primeiro projeto foi um desafio bem grande, assim, porque até então eu nunca tinha lecionado, para mim também era muito novo. A minha mãe é professora, já tem 30 anos, então eu tenho um pouco de vivência com ela nesse meio, mas eu nunca me enxerguei professora de fato. Né, eu não tinha ainda esse feeling. Eu sabia que eu gostava de estar com as crianças, enfim, todo aquele contato, mas eu ainda de fato não tinha uma expectativa em ser prof. Mas o projeto foi tão gratificante para mim, enquanto pessoa, que
virou parte da minha vida. Então, assim, é complicado para mim falar sobre todas as questões pessoais de pessoas envolvidas, né, no projeto. Mas a gente teve muitos problemas ali, né? Muitas questões, assim, bem pessoais mesmo, de emocional, né, dessas crianças, resgates mesmo de situações bem complicadas da vida, que muitas vezes você não para pensar que uma criança de 8, 9 anos passa por aquilo, sabe? Então, é, é bem intrínseco o negócio mesmo ali para que a gente consiga, de fato, ajudar aquela criança. Porque, assim, como eu tive casos de crianças que não conseguiam se abrir, que estavam passando por uma situação bem delicada, mas não conseguiam se abrir com ninguém. Então, o que elas faziam? Elas descontavam em alguma forma, de algum momento, enfim, brigavam, se rebelavam, na escola, em casa, e tipo, ninguém entendia de fato aquilo, né? Ou então procurava outras formas, né, de enfim, esquecer aquele problema, né? Uma forma não muito saudável para ela, uma forma que a gente sabe que não vale, né? Não vale a pena, por exemplo. E aí era como se eu visse, quando eu comecei a ver isso, eu fiquei pensando, poxa, mas é uma sementinha, né? Que vai continuar no mundo, que vai fazer tudo que a gente não foi capaz de fazer. E a gente precisa pegar essa sementinha e moldar ela para que ela faça as coisas que a gente não pôde fazer. Para que ela continue fazendo bem pro próximo e principalmente para ela mesma, né? Então eu pensei, não, a música é muito mais só do que realmente você ensinar alguém. A música, ela tem que ser realmente uma cura. Ela tem que realmente resgatar algo que só você tem dentro de ti, que só a música é capaz de ir lá no teu coraçãozinho e puxar para fora. Então, eu comecei a botar isso de forma prática dentro da minha metodologia. Falei, não, eu vou puxar a galera através do meu projeto, né? Música eletrônica e tal, super moderno. A galera olha e fala, oh, vou aprender a ser DJ, babá. E não deixa de ser, é justamente isso. Eu ensino eles tudo, tudo. Até o press kit eles fazem. Detalhe, eles fazem até o press kit, escolhe o nome artístico, tudo. Não tem que eles não façam. Eles saem preparados. Mas, além disso, a gente fala muito sobre valores, né? A gente fala muito sobre resgate disso tudo. Porque eu tenho isso como raiz. Eu acredito que isso é o que a gente precisa para nossa vida, né? Então, muitas vezes eu chegava lá e eu falava assim pra eles, e aí, quem é que falou pro pai e pra mãe hoje que ama? Aí ficava aquele silêncio, né? Eu falei, é assim? Então, se amanhã se chegar em casa, ou se você chegar em casa hoje e seus pais não estiverem lá, ou se tiver acontecido algo, vocês não vão se arrepender por isso? Aí eles, professora, a gente vai e tal. Então, assim, muita coisa de forma muito leve também, muito dinâmica, porque as crianças, elas estão cada vez mais evoluídas. Isso é uma coisa que não tem como negar. O mundo está cada vez mais acelerado. Então, hoje em dia, o método antigo, né? O método de um atrás do outro, dentro de uma sala de aula, o método de estar ali, aquela coisa, professor aqui e aluno aqui, para mim não rola. Quando eu chego na sala, eu falo assim, ó, eu sou professora de vocês, mas assim, eu tô aqui para ser amiga de vocês acima de tudo, e eu tô aqui para ensinar vocês a serem melhores do que eu. Então, eu não tô aqui para ficar aqui, eu tô aqui para ficar aqui com vocês. Eu quero ver vocês passando de mim. E eu quero que vocês me enxerguem como uma amiga. E não como alguém mais do que vocês. Até porque eu vou aprender muito mais com eles, eu acredito. Sempre aprendo. Então, eu quebro esse paradigma. Eu não funciono desse jeito com eles. E isso é uma parte da minha metodologia que funciona muito bem. Porque a educação está se reinventando. O sistema de metodologia de como dar aula está se reinventando. Até é bem engraçado, né? Mas lá na época de Napoleão, quando foi implementado o sistema da sala de aula um atrás do outro, se hoje ele voltasse, por exemplo, no tempo, tudo ele ia achar diferente, exceto a sala de aula. Então, gente, é séculos. São muito tempos que as coisas não mudam, que as coisas não se reinventam, né? Então, a gente precisa olhar de fato para isso e enxergar a educação de uma forma diferente, né? E é isso que eu faço. Os meus alunos, eles sempre quando eles comentam, eles falam, cara, você acha que eu tenho problema com alunos que, tipo, por exemplo, sofrem com professores? Eu não tenho. Porque, tipo, eles me enxergam diferente, entende? Eu não preciso brigar com eles ou ficar gritando ou coisa assim. Se eu, assim, ó, eles me respeitam a ponto de falar, fica quieto que a professora tá falando.
Ah, Entende? ótimo. Entende? Tipo, Muito bom. pare de falar que a professora tá explicando, sabe? Eles mesmos se repreendem ou coisa nesse sentido, porque a gente acaba formando uma amizade, uma família, sabe? É uma família mesmo. Eu sempre falo pra eles, ó, eu estou aqui enquanto prof de vocês, mas eu sou família de vocês, eu sou amiga de vocês, e o que eu puder pra segurar a mão de vocês, eu vou fazer. Então, assim, realmente, sabe, amiga, é pra resgatar valores, de fato, resgatar o amor, resgatar a esperança, resgatar os sonhos deles, porque muitos vivem em realidades que eles não acreditam que algo possa ser capaz, sabe? Algo possa ser real. Por exemplo, a minha cidade, que é uma cidade de interior. Então, assim, realizar sonhos ainda é algo, tipo, muitas vezes além do que eles imaginam que possa se realizar, sabe? E aí, por isso, muitos deles deixam de lutar, porque acreditam que estão num lugar que não vai acontecer, né? Então, eu acabo entrando na vida deles, contando a minha história, falando, eu sou daqui, e eu fiz acontecer, então se eu fiz, vocês também podem, né? Acabo mostrando, de fato, que tudo que a gente quer na nossa vida, a gente tem que lutar, né? Eu sei que não vai ser fácil, eu dou essa visão para eles desde o início, ó. Ser DJ não é fácil, seguir uma carreira na música eletrônica não é fácil, depende muito mais de vocês do que de mim, enquanto aqui tá ensinando vocês. Depende muito de vocês quererem isso, porque vai ter momentos que a tua própria mente vai trabalhar contra você, dizendo que você não tá fazendo certo. Então, Sim. muita coisa envolvida, sabe? Mas, de fato, uma coisa que eu fiquei bem chateada, até por causa desse tabu que a galera tem com a música eletrônica, foi que muitas crianças entraram no projeto e os pais tiraram. Porque eles não conseguiram enxergar de fato o que era o projeto, sabe? Eles não conseguiram ver aquilo só porque tinha música eletrônica. Então já veio aquele tabu, sabe? Não vou nem citar as palavras que foram faladas, porque eu acredito que você já saiba, amiga, mas já veio aquela nuvem, sabe? Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, o quanto isso é difícil para mim, porque quem ficou até o final, nossa, guria, a gente foi visitar Green Valley. Nós fomos em 60 crianças para Green Valley. Chegamos lá, tivemos uma experiência lá, conhecemos a IMEC de Balneário também. Fomos lá, levei eles lá, a gente teve tudo isso. Então, assim, uma coisa que até hoje nenhum outro projeto social pisou na Green Valley levando crianças. Foram as primeiras crianças a pisar na Green Valley, sabe? Então, tipo, para eles foi um sonho realizado. Porque eu vi eles falando, né? Tipo, ah, nossa, professora, mas olha isso, olha aquilo. Então, assim, o que falar sobre isso, né? O que falar de fato com tudo isso? Não tem como explicar. Eu sempre falo, muitas pessoas me perguntam, amiga, o que para você importa mais? Ter cantado no Rock in Rio ou o teu projeto? Eu não vou demorar para responder, porque a minha gasolina são as crianças. O fato de eu ter eles do meu lado, o fato de eu poder escutar eles, o fato de eu abraçar eles e eles me dizer assim, professora, você mudou minha vida? Eu não preciso de mais nada. Tem preço. Não tem, entende, amiga? Que é muito mais do que você tá lá cantando para 200 mil pessoas, sabe? Por Sim. mais que isso seja uma realização pessoal para a carreira, mas é muito mais gratificante você chegar, por exemplo, num lugar para dar aula e eles virem correndo abraçar você e tipo, falar, ai, professor, eu tava com saudade de você, sabe? Que Então, lindo. E assim, é quantas vezes por semana? Uma, duas vezes por semana? Como que é? agora, nesse momento, por causa da pandemia, eu não estou fazendo o projeto. Ah, sim, Infelizmente. E Nem daí, não dá assim, para ser virtual também, né? É difícil, né? não, Online. muito difícil, amiga, porque a maior parte dessas crianças não tem acesso ainda muito à internet, né? A computador, celular, essas coisas assim. Então, realmente não tem como. E muitas vezes a própria aula prática, eles têm ainda um pouco de dificuldade. Então, tem que ser trabalhado pessoalmente mesmo, sabe? E a minha dinâmica para ensinar também a tocar, ela é um pouco mais lenta ali, junto com eles, no prático mesmo, né? Então, muitas vezes tem que ser na façanha, na brincadeira, algo leve mesmo, sabe? Não aquela coisa que nem a gente tem quando vai aprender a tocar, sabe? É totalmente diferente. Até porque a faixa etária ali do projeto vai de 7 a 17, né? Então é bem mesclado, assim, não tem de fato. Eu tenho vários tipos de perfis de aluno de idade, então cada um tem seu tempo, né?
Então eu preciso também ir acompanhando esse tempo da galerinha, eu preciso também ir devagar ali testando, vendo o que cada um vai desenvolver e acompanhando, né? Então, assim, realmente por online não dá. E daí o que acontece, né? Eu sofri um acidente no final de 2018 e o projeto foi feito em 2018. Aí, em 2019, eu fiquei praticamente parada com o projeto, porque eu fiquei praticamente 6 meses, 2 meses na cadeira de roda e mais praticamente os outros meses voltando a tentar andar e aprender a andar, porque eu tive que aprender a andar de novo, eu tinha esquecido como andava. Muito doido. E realmente eu sou um milagre. É um milagre eu estar aqui, é um milagre a minha vida hoje. Realmente só Deus na causa, assim, eu sempre falo. E aí, de 2019, eu acabei não fazendo. E daí, em 2020, eu ia retornar com o projeto. Eu ia retornar com uma fase, um tipo de aluno com um perfil diferente. Até para fazer um teste. E acabou que daí chegou a pandemia e travou tudo. Daí, fiquei muito chateada. E daí não teve mais o que fazer, né? Tipo, agora que as coisinhas estão voltando ao normal e tal. E aí, assim, eu quero levar o Stop the War pra frente. Até, inclusive, já falando um pouquinho mais do Play for Change, né? Eu recebi uma proposta do Play for Change pra gente estar colocando o Stop the War dentro do Play for Change, que também é uma ONG, né? Um projeto social. Eles têm toda a parte de arte, música, teatro, dança, tudo intrínseco, né, dentro desse projeto, dessa ONG. Eles têm um espaço em Curitiba, né, numa comunidade também. Então, eles atendem a comunidade inteira com essas atividades. E tem vários padrinhos dentro do Play for Change, de todos os gêneros musicais, mas até então não tinha ninguém do eletrônico. E aí eu fui convidada, junto com o Gustavo Mota e o Brian Ortega, para fazer parte do projeto, entrar como madrinha, eu entrei como madrinha, e futuramente a gente quer colocar o Stop the War dentro do Play for Change, que seria tipo uma subcategoria do Play for Change para ensinar da aula de eletrônico. E hoje o Play for Change tem escolas até fora do Brasil, tipo na África, são mais de acho que 50 escolas, se eu não me engano. Então, tem vários lugares do Brasil, sabe, onde eles trabalham com comunidade, ensinam música, arte, tudo mais. E aí Nossa, agora, a hora que as coisas voltarem, acredito que a gente consiga fazer o projeto de volta. sim, com certeza, vai voltar, vamos voltar com tudo. Vai ser maravilhoso, vai ser melhor ainda. Vai ser uma renovação, né? Já tá Nossa, sendo. Maria. E como é E difícil, assim, não ter esse contato com eles. eu imagino, eu imagino. Aí, contato com todo mundo, né? A gente teve que se isolar de tudo. Verdade. Ó, meu, tô bem feliz mesmo. Achei incrível todos os projetos que você falou, uma inspiração. É muito legal conhecer você, conhecer esses projetos e saber que tem pessoas que estão levando a música eletrônica para um outro patamar, porque realmente tem muito preconceito, de fato, para quem não conhece, mas ações como essas, né, que a gente está fazendo, a gente consegue mostrar o lado verdadeiro, né, da música eletrônica, do que ela pode proporcionar para as pessoas, né. Então, parabéns de verdade. E aí, nosso tempinho já está acabando. Eu vou só falar de novo do kit para quem não ouviu no começo, né, do kit Live Zenser. É um kit que eu criei para venda e todo o lucro, 100% do lucro, está sendo revertido para uma ONG chamada Moradores de Rua e Seus Cães. Tá? O kit é composto por uma almofada, um tapa-olho, para dormir bem, e uma caneca e a semente escrito amor, que quando você planta, ela nasce escrito amor também. Né? Então vamos plantar amor para colher amor, colher coisas boas. E o link está na minha bio para quem tiver interesse em ajudar. E é isso. Nosso tempo está acabando, a gente tem que desconectar, senão não dá para salvar. Vamos salvar, né, para deixar registrado. Sim. E agradeço muito por ter aceitado o convite. Obrigada. Vamos manter contato e eu espero de verdade que a sua instalação venha para São Paulo, que eu quero muito conhecer. Sim, vamos, quem sabe, até fazer collabs, né? De ações aí que a gente possa estar fazendo junto e ajudando a galera também. E eu acho isso muito válido. A gente precisa disso. Sim, com certeza. Vamos fortalecer uma outra.
Então tá bom, obrigada, Grace. Obrigada a você, tudo de bom, tá? Sucesso aí também, que venha muitas vendas desse kit para que você consiga ajudar muita gente com essa sua luz, tá? Desejo todo o sucesso do universo para você. Muita luz. Obrigada para você também. Amém. Um beijo. Beijão. Tchau. Até mais.